Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de periodontia clínica, aqui do nosso modo online da IMED. Nossos queridos alunos, agora é exatamente 2 de abril, 9 horas da manhã, todo mundo ligado aqui comigo. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje exatamente sobre instrução de higiene bucal, né? Falamos ao longo do semestre passado, desse ano já falamos bastante sobre isso, nós vamos procurar entrar um pouco mais fundo nesse assunto, essa atividade que é fundamental, né? A gente estava comentando já anteriormente, né? É um procedimento fundamental para a efetividade do tratamento periodontal, ou seja, para que o nosso tratamento funcione, o paciente precisa fazer a parte dele, ele precisa ter um bom controle de biofilme supragengival, né? Independente da modalidade de tratamento que vai ser feita, existem diferentes escolas de periodontia. Dentro de uma mesma escola, a gente vai poder optar por diferentes abordagens não cirúrgicas, cirúrgicas, regenerativas. Nenhum estudo que demonstrou a efetividade dessas práticas, dessas diferentes modalidades de tratamento, com antibiótico, sem antibiótico, prescindiu de um bom controle de placa do paciente. Sempre o paciente precisa controlar bem esse biofilme, fazer a sua parte para que o nosso tratamento funcione. A nossa aula de hoje foi muito baseada nos 2 livros textos já indicados pela disciplina, o LIND e o livro da Beno, como eu falei já para vocês, e também essa preciosidade que eu vou colocar no ambiente virtual de aprendizagem para vocês também, que foi esse documento, enfim, esse artigo do 11º Workshop Europeu de Periodontia, organizado pela EFP, né, a Federação Europeia de Periodontia, que reuniu lá os maiores nomes da periodontia da Europa, enfim, em que eles procuraram avaliar justamente como fazer esse manejo da gengivite, os instrumentos de higiene bucal mais indicados. A gente vai utilizar muito, é um artigo aí muito rico para nosso guia de como proceder na clínica, né? Trazendo compilações, revisões sistemáticas que eles fizeram para responder justamente essas perguntas clínicas que nós profissionais clínicos nos deparamos, né? E esse é um princípio essencial, né? Vou começar nossa aula falando dos princípios essenciais dessa instrução de higiene bucal que a gente vai falar para o nosso paciente. Uma situação que eu já conversei bastante com vocês, essa conexão empática com o paciente. A gente precisa se colocar no lugar do paciente, né? Não é à toa que o paciente daqui a pouco chegou para nós já tendo lá 40, 50, 60 anos de idade e ainda não conseguindo fazer o seu controle de placa, né? Não é rebaixando e tendo uma atitude talvez forte demais com esse paciente que a gente vai conseguir efetivamente mudar o comportamento dele, ou mesmo negligenciando essa questão. A gente precisa procurar essa conexão. Esse vídeo é muito bacana.
Conseguiram escutar? Alguém me dá um ok aí se escutou. Não saiu o áudio Não, do seu. professor, não saiu áudio. Tá, que pena. Bom, depois eu vou... Da próxima vez eu vou procurar mexer aqui numa situação para melhorar no próximo vídeo. Mas, gente, é uma pena. Na próxima eu mostro para vocês. Deixa que eu vou botar lá no AVA depois para vocês poderem escutar, que fica mais legal, né? Mas a ideia é isso, gente. A ideia é a gente, por mais que a gente muitas vezes não consiga se colocar no papel do paciente especificamente em relação à higiene bucal, porque, puxa vida, vocês buscaram odontologia, vocês, via de regra, têm um cuidado muito grande com os seus dentes, valorizam muito os seus dentes, a sua saúde bucal, né? Então, às vezes é difícil se colocar, mas é importante a gente se colocar no lugar do paciente no sentido de que ninguém é perfeito, né? Isso é fácil, gente, porque a gente também tem defeitos. Daqui a pouco aquele paciente está chegando para nós com essa dificuldade, com esse defeito de não conseguir limpar bem os seus dentes, de não conseguir parar de fumar, por exemplo, não conseguir ter um estilo de vida saudável. Mas a gente também tem defeitos. Se a gente se colocar no lugar do paciente, ao lado dele, né, tendo essa situação de empatia, de reconhecer que, puxa, ele tem uma situação que ele precisa melhorar, eu também tenho, todos nós temos, e a gente vai ter esse papel de ajudá-lo nessa mudança, né? Então, acho que isso é importante, né? O paciente reconhecendo essa conexão, reconhecendo que tu está ao lado dele, e não como alguém que está aqui só ditando regras. Isso que a gente, como professor, eu procuro avaliar muito também, né? Ser aquele professor que procura estar ao lado dos alunos e não simplesmente estar lá xingando, dando nota baixa e tendo uma resposta mais dura, né? É claro que a gente precisa, que o paciente às vezes precisa ter algum tipo de chegada mais junto, né? Mas isso vocês vão, tenho certeza, na vida clínica de vocês vão conseguindo ter isso, mas tenham sempre isso em mente, tá? Ter essa empatia, procurar entender o momento que o paciente está passando, sempre mostrar que o paciente tem que mudar, ele tem que entender que ele tem que mudar. Tudo que ele estava fazendo até agora não deu certo. Se ele tivesse dado certo, ele não precisava estar ali fazendo aquele tratamento com vocês. Então, ele tem que saber que ele tem que mudar, não adianta tapar o sol com a peneira, ele tem que saber que ele tem que mudar. Quando a gente consegue integrar essa mudança de comportamento em relação à higiene bucal, integrar ela a uma mudança de comportamento mais ampla, né, uma mudança de um estilo de vida que o paciente vai ter, buscando um estilo de vida mais saudável, isso muitas vezes vai ter um maior impacto, vai funcionar melhor, né? Nós somos profissionais da saúde bucal, mas a gente somos profissionais de saúde. A gente precisa se reconhecer como um agente de saúde e ter conhecimento para poder conversar e dar as orientações para o paciente de busca de um estilo de vida mais saudável de uma forma geral, né, nos seus comportamentos de dieta e outros, né? Importante também, como princípio essencial, sempre falar muito mais em técnica, em como é que o paciente vai fazer a escovação ou a higiene entre os dentes, do que especificamente em algum produto, né? Por isso que, via de regra, a gente não vai pensar em enxaguatórios no primeiro momento, né? O paciente pode, muitas vezes, entender que a resposta que ele está tendo, a melhora que ele está tendo, não é porque ele melhorou a técnica dele, sim porque ele está usando alguma pasta de dente especial ou algum enxaguatório especial. Então, ele precisa ver e entender que é o que ele vai fazer, as técnicas de uso da escova, do fio, escova interdental, enfim, que a gente vai conversar mais adiante, é o que ele vai fazer, é a mão dele que vai ser o principal agente de mudança, e não algum produto. É importante a gente frisar isso, né? Claro que, né, mostrar essas técnicas, depois a gente vai revisar os procedimentos na clínica, vocês vão ter que mostrar para os pacientes, né, o que eles precisam fazer. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes, Anna, and you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. Então, conseguiram escutar agora? Agora bombou. Joia, obrigado, Alan. Então, eu já fiz questão de trazer esse vídeo de novo para vocês, eu já tinha mostrado, né? Não adianta, vocês precisam
né, mostrar como é que o paciente tem que fazer. Não adianta prescrever numa folha, num receituário, ó, você precisa usar escova de dentes, fio dental, pode ter vários instrumentos corretos ali, mas se você precisa mostrar para o paciente, né? Não adianta, por exemplo, eu prescrever, como foi o caso do vídeo, prescrever lá né, as bombinhas, no caso, ali para asma, provavelmente, enfim, e não mostrar como é que se usa, né? Então é importante isso, né? A gente tem que mostrar, né? Individualizar as orientações, né? É importante a gente individualizar, por exemplo, se o paciente ele tem uma higiene das faces livres boas, ele escova bem, escova lá a parte vestibular, parte lingual, parte faces oclusais, ele escova bem. Mas a parte entre os dentes é onde a gente vê no IPV-SG que ele está com placa, está com sangramento. Evidente que a minha orientação, não vou perder muito tempo na minha orientação falando da técnica de escovação, porque a técnica que ele está fazendo já está adequada. Não tem por que ficar interferindo muito. O que eu tenho que interferir, e aí entra a individualização, é onde ele precisa melhorar. E é ali que eu vou focar mais as minhas orientações, né? Individualizar até mesmo técnicas, né? A gente vai ver depois técnicas de escovação, agora mais para frente na aula, mas se o paciente já está usando lá a escova que ele está utilizando, a escova que ele está utilizando e a técnica que ele está utilizando já estão dando certo, não tem por que me preocupar com isso, né? Eu diminuo, facilito a alteração de comportamento do paciente, eu não entro para o paciente com muitas coisas que ele tem que mudar, eu vou mudar apenas o que ele precisa, aí entra essa individualização, né? E fatores importantes para a gente considerar, então, na individualização, esse padrão de controle do biofilme, como eu falei, focar onde ele não está controlando bem, simplificar sempre que possível, tentar diminuir o número de instrumentos, por mais que a gente tenha muitos instrumentos disponíveis e que até possam ajudar mais o paciente, não adianta a gente chegar com muitas escovas ao mesmo tempo para ele. Tentar simplificar o menor número de escovas e até mesmo menos mudanças possíveis, né, para que o paciente melhore o que a gente precisa que ele melhore, né. Se o paciente tiver, a gente verificar lá retrações gengivais, né, uma escovação traumática, ou mesmo lesões cervicais não cariosas, que a gente conversou na última aula. Provavelmente a gente vai ter que indicar uma escova não macia, e sim extra macia, a gente vai conversar mais à frente sobre isso, tá? Isso vai alterar, isso vai entrar dentro da individualização, né? Não vai ser a mesma instrução de higiene bucal para todo mundo. Considerar as preferências do paciente, aquilo que eu falei, o paciente já gosta da escova dele, já está acostumado a fazer aquela técnica de escovação. Se está funcionando, não tenho por que me preocupar. Também, então, a técnica vai mostrar, então, as técnicas, os instrumentos que a gente vai utilizar para higiene nas faces livres, para aproximar também a língua, né? A língua também faz parte dessa rotina de higiene bucal. É importante, então, mostrar essas técnicas e instrumentos para o paciente. Reavaliações constantes de IPV e ESG. Falamos um pouco antes de começar a gravação da aula, né? No nosso modo de perguntas, né? Sempre tem que ver, não adianta eu fiz uma primeira orientação para o paciente, fiz uma primeira raspagem, suplo, enfim, eu tenho que estar na próxima consulta, eu vou ter que revisar como é que esse paciente está fazendo a higiene. Será que ele melhorou? Será que será que os índices IPV e ESG reduziram? Será que as minhas intervenções estão sendo efetivas? Então, todas as consultas a gente vai estar sempre reavaliando como está esse controle de placa do paciente, né? E aí, claro, vai alterando as orientações se necessário. Vamos imaginar que, num primeiro momento, vamos imaginar que o paciente gostava de usar fio dental, talvez vocês até quisessem indicar uma escova interdental, mas vocês optaram por manter o fio dental que o paciente gosta muito. Se você está vendo, reavaliando que ele não está melhorando, apesar da orientação de técnica do fio e tudo, e vocês acham que é interessante ir para uma escovinha interdental, muda, né? Não é, aquela orientação inicial não precisa ser a mesma sempre. Vocês vão estar sempre revisando essas avaliações e vão alterando as orientações se necessário, né? Será que vão precisar, vão verificar que a situação do paciente é muito uma situação talvez vocês julguem de habilidade, que ele está com dificuldade, vão pensar numa escova elétrica ou não, a gente vai conversar mais à frente. Então, essas orientações iniciais não precisam ser as mesmas sempre, né? Vocês vão reavaliando e orientando. Vamos falar então dos tipos de instrumentos, tá? Existem vários instrumentos, né? Além da escova normal, a gente vai ter lá o fio dental, as escovas interdentais, raspadores e limpadores de língua,
algumas escovas do tipo unitufo ou ainda intertufo, que tem o componente de tufo de um lado e o componente para adaptação de escovinhas interdentais do outro, né? Entre outros instrumentos para higiene bucal, né? Que a gente vai poder lançar mão numa orientação para o paciente, que a gente vai poder indicar e prescrever para o paciente utilizar. Vamos começar falando então na escovação dentária, né? Então eu estava comentando com vocês, a gente vai fazer a escovação com a escova multicerdas, né? Essa escova normal, vamos dizer assim, né? Ela vai fazer a higiene das faces livres, a face vestibular, a face lingual e também as faces oclusais, né? Ou incisais também, enfim. Existem características ideais definidas que a gente pode, já tem nesse workshop europeu de 98 que definiu. Tem um tamanho do cabo apropriado, então tem escovas que são para crianças que têm o cabo menor, tem escovas para adultos que têm o cabo maior, e algumas marcas de escova têm cabos mais anatômicos. O tamanho da cabeça é importante ser apropriado para as dimensões da boca do paciente. Via de regra, a gente vai orientar o uso de uma cabeça pequena, justamente para que possa alcançar lugares de difícil acesso, como as faces vestibulares dos molares superiores, por exemplo, as faces linguais dos molares inferiores. Parte superior, a bochecha atrapalha, na parte inferior, a língua atrapalha, então a gente vai ter um tamanho de cabeça apropriado. Cerdas de poliéster ou de nylon com extremidade arredondada e fina, né? Procurar uma cerda fina, com a ponta arredondada vai ser efetivo e também, ao mesmo tempo, não vai ter menos trauma aos tecidos gengivais, né? Tem algumas empresas que desenvolveram materiais polímeros específicos, que são cerdas especiais também, tá? Via de regra, cerdas macias, segundo os padrões da indústria internacional, né? Cerdas macias é o que a gente vai indicar, né? A gente não precisa usar uma escova dura para remover bem o biofilme. E a gente, com uma escova mais dura, a gente vai ter um risco até maior de traumas, por isso que a gente indica cerdas macias, né? E claro, se puder ter um baixo preço, ser bem durável, impermeável, bem fácil de limpar, é uma outra característica importante das nossas escovas também, tá? E aí entra aquela situação, né? Qual a melhor técnica de escovação? Né? A gente sempre tem isso, né? Quem é o melhor, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, quem é melhor, Inter ou Grêmio, né? Ou daqui a pouco, quem é o melhor professor, esse ou aquele, né? O ser humano, ele tem disso, a gente sempre está querendo buscar quem é o melhor político, esse ou aquele, né? E faz parte, né, do nosso comportamento humano. E a gente sempre tem essa situação, né? Qual é a melhor técnica de escovação? Gente, o que eu vou dizer para vocês? Ao longo do tempo já foram recomendados vários métodos, né? Método horizontal, ou seja, a escova fica em uma posição de 90 graus em relação à superfície dentária, né? Face vestibular aqui, por exemplo. E aí o paciente faz movimentos horizontais, como se fosse movimentos, então, horizontais nesse sentido, né? Esse movimento de varredura nesse sentido. Movimento vertical, as cerdas da escova na mesma posição e fazer o movimento vertical. Inclusive, era que muitos pacientes chegam para nós dizendo isso, não, eu escovo bem os dentes, eu faço que nem vocês indicam, fazer de cima para baixo, né? Foi como eu aprendi na escola, por exemplo, foi um dentista lá quando eu estava lá, acho que quarta ou quinta série, foi dar uma instrução, foi assim que eu aprendi, né? Outros indicam circular, né? Tem essa técnica sulcular, a técnica de base que a gente vai ver um pouquinho mais a seguir, que é justamente ter uma orientação de 45 graus em relação à superfície dentária, que as cerdas da escova penetrem um pouco mais naquele sulco gengival, entrando um pouquinho mais nesse ambiente subgengival, né? É uma das técnicas mais amplamente aceitas, essa técnica de base, ou mesmo a técnica de base estilma modificada, que é que vocês vão ver num vídeo que eu vou mostrar a seguir, tá? Tem também a técnica vibratória, então a técnica vibratória circular seria a união dessas duas técnicas, seria o que a gente mais indica, tá? Ou mesmo existe também técnica de rotação. Mas, gente, o principal, vocês precisam saber, claro que existem essas diferentes técnicas, mas o principal, você tem que saber isso, ó. A técnica ideal é aquela que vai, no final das contas, tá? O principal não é ensinar a melhor técnica, mas sim tirar o máximo do paciente adaptando esse treinamento ao que ele já pratica. É como eu falei para vocês, ele já está fazendo uma técnica horizontal, que não é, talvez não seja a técnica que a gente vai pensar em indicar mais para esse paciente, mas se ele já está fazendo horizontal, num primeiro momento, continue com a horizontal, faça pequenas alterações, voltando, direcionando, claro, as cerdas da escova para a região da união dentro gengival. A gente pode ir adaptando o que ele pratica, né?
Como eu falei para vocês, a técnica de base é mais amplamente aceita, tá? Mas, na verdade, todos os métodos vão ter um valor, vão ser efetivos, vão ter um valor real no nosso tratamento se o paciente for preparado adequadamente. Se eu souber ensinar adequadamente esse paciente, se ele estiver motivado para fazer, qualquer uma dessas técnicas vão ser eficazes, vão ser eficientes, né? Todas vão conseguir, vão permitir uma completa remoção da placa no menor tempo possível, sem danos, tá certo? Não existe dados científicos que não possam afirmar isso, né? Qual é a melhor técnica, tá? Então, esse vídeo vai mostrar aqui para vocês, ele é sem som mesmo, tá? Vou falar em cima dele. Esse é um vídeo de YouTube, vocês podem procurar, de uma marca na Oral-B, uma marca conhecida aí de produtos para higiene bucal, né? O que a gente vai indicar para o paciente é isso, então, ó, gente. Opa, deixa eu voltar. Eu queria parar o vídeo aqui, mas vou ter que parar de maneira diferente. Vamos voltar. Aqui. Então, gente, deixa eu parar numa hora importante aqui para vocês, que é justamente essa orientação da escova, tá? Isso aqui, ó. Essa orientação de 45 graus. Ixi, apertei aqui, tomara que não apareça. Deu certo. Essa orientação de 45 graus em relação ao dente contra a gengiva, ó, vai permitir que essas cerdas penetrem nesse ambiente sulcular, aqui nessa parte subgengival. Isso vocês vão ter que sempre procurar indicar para os pacientes de vocês, tá? Essa orientação que veio, a técnica de Bass trouxe para nós, ela é realmente muito importante. Vão mantendo esse ângulo de 45 graus e vão fazendo, né? A ideia é fazer pequenos movimentos vibratórios e puxar para baixo. Então, colocou mais ou menos entre 2 em 2 dentes, 3 em 3 dentes, faz esse movimento vibratório horizontal e puxa para esse movimento de varredura para a região da oclusal. Isso tanto por vestibular quanto por lingual. Depois as faces oclusais vão ser higienizadas diretamente, né, sem muita preocupação com força, né? A gente não tem gengiva ali. E também a parte lingual dos incisivos, tá? Aí a gente pode manter a escova numa posição mais vertical, né? A língua a gente vai ter depois, o paciente pode sim fazer a higiene da língua com a... O paciente pode fazer a higiene da língua com a própria escova, né? Mas a gente vai ter instrumentos especiais, depois a gente vai ver, né? Então, basicamente essa técnica, tá? Depois a gente pode revisar de novo, ver esse videozinho. É essa que a gente costuma indicar, que seria isso, né? Direcionar para aquele sulco 45 graus aquelas cerdas e fazer movimentos vibratórios, não são movimentos muito longos, movimentos vibratórios, curtos, e fazendo aquele movimento para baixo. Não quer dizer que o paciente não possa fazer um movimento horizontal e conseguir remover bem, aquilo que a gente conversou antes. Muito bem, vamos em frente. E qual a melhor escova? Essa é outra situação, né? O que é o melhor, né? Aí tem aquela coisa do dentista, eu indico para o meu paciente a melhor escova e tal, tem muito essa parte do orgulho, né? Gente, diferentes designs foram desenvolvidos ao longo do tempo, as cerdas no mesmo plano, cerdas em diferentes alturas, cerdas cruzadas, né? Mas na verdade não existem evidências que mostrem que esse desenho vai ser superior a um outro desenho, né? O principal é a mão que controla a escova. Isso é o principal, a técnica que o paciente vai fazer. Nas pesquisas que avaliaram isso, demonstraram um forte viés, né? O Lindy cita muito isso, né? 2 estudos feitos por pesquisadores diferentes, mas com o mesmo delineamento, com as mesmas escovas, tiveram resultados opostos, né? E aí foram financiados um estudo foi financiado por uma empresa A e outro pela empresa B. Então, esse viés de patrocínio, ele acaba podendo ocorrer. A gente sempre que vai ler algum estudo, a gente tem que procurar ver como é que se deu isso, né? O viés de patrocínio é uma situação que precisa muitas vezes ser analisada. Mas, então, na ausência dessas evidências, a melhor escova, ela continua a ser aquela que é usada adequadamente. Você usar bem uma escova simples, sem nada de muito frufru, enfim, sem nada de muita novidade, enfim, você vai ter, sim, é isso que dentro daquela situação de não focar no produto com o paciente, né? Focar, sim, no que ele vai fazer. E aí outra pergunta, né? Manual ou elétrica? Essa é uma outra grande dúvida, né? As escovas elétricas estão disponíveis aí para os pacientes comprarem, enfim, né?
Já conversei um pouco com vocês, mas o que acontece? Estudos controlados demonstraram, sim, uma diferença pequena, né, em favor das escovas elétricas, uma diferença pequena, mas significativa estatisticamente, né, em favor das elétricas quanto a maiores reduções nos índices de placa de gengivite. Né? Sim, as elétricas elas têm o seu papel, sim, elas podem ajudar o paciente, sim. O que acontece é que a gente não se sabe até que ponto essa maior redução lá, colocando na estatística do IPV, ECG, até que ponto vai ter uma significância clínica para o paciente, de uma forma geral, para a gente indicar para todos os pacientes a elétrica, né? Os estudos mostram também que as elétricas recarregáveis que tem hoje em dia, né, a bateria semelhante ao que temos ao que temos no celular, de recarregar a bateria do celular, tiveram melhor desempenho do que aquelas escovas a pilha, que eram as mais antigas, tá? Já mostrei esse estudo para vocês também, a questão toda é isso, né? A relevância clínica desses resultados que ainda tem que ser melhor avaliada, né? Poucos efeitos adversos foram demonstrados. Esse outro estudo aqui mais recente, de 2019, também mostrou, né, uma melhor remoção de placa, né, no caso uma revisão sistemática, né, procurando revisar vários estudos compararam as manuais com as elétricas, mostrou então uma redução um pouquinho maior para as elétricas. Esse outro estudo é muito bacana, ó, gente. Esse foi um estudo do impacto a longo prazo, ao longo do tempo, do uso de escovas elétricas. Então, esse estudo da Pomerânia é uma coorte, enfim, um estudo longitudinal da população dessa localidade, ou seja, 11 anos atrás, por exemplo, pegando a partir de hoje para ficar mais fácil de entender, 11 anos atrás, esses pacientes foram examinados para ver como é que estava a saúde bucal deles, a saúde das gengivas, e foram feitos questionários, saber se eles usavam uma escova normal, se eles usavam uma escova elétrica, né? E foram acompanhando esses pacientes ao longo do tempo, até que 11 anos depois, eles viram, né? Puderam cruzar os dados para ver, será que aqueles pacientes que usaram escova elétrica lá no início, será que eles mantiveram uma saúde bucal melhor do que os que usavam escova manual? Claro, nessas avaliações são colocados, existem um modelo de regressão linear, estatística, enfim, para colocar nesse cálculo matemático outros fatores, como o fumo, enfim, né? Mas no final das contas, o que eles observaram? Né? A longo prazo, essas escovas elétricas parecem ser mais efetivas na redução das profundidades de sondagens e na redução da progressão da perda de inserção, né? E também no número de dentes que precisaram, que se mantiveram em boca. Então, um estudo bem bacana mostrando, né? A gente tem que sempre ter parcimônia nessas avaliações, o que é melhor ou não, principalmente o que a gente vai indicar para cada paciente ou não, né? Tem colegas que, enfim, são muito contra, vamos dizer assim, as elétricas, outros muito a favor. Sempre o caminho do meio é que eu procuro buscar, né? Ou seja, ver para que paciente ela vai ser mais indicada, né? Sempre os pacientes até perguntam da escova elétrica, aquele paciente que normalmente tem o maior poder aquisitivo, ele pergunta, né? Diz que já usou ou pretende usar, que ele já viu sobre isso, e a gente, o paciente podendo, né, utilizar, eu de certa forma não contraindico, se o paciente no primeiro momento tem vontade de usar e pergunta, eu explico tudo isso que eu estou explicando agora, que sim, ela pode ser mais efetiva, não vai fazer tudo pelo paciente, ele vai precisar ter uma técnica, vai precisar ser treinado igual o paciente para usar uma escova manual, mas ela pode sim ter um efeito benéfico, principalmente para regiões de difícil acesso, aquelas faces linguais, ela tem uma efetividade sim, tá? Mas também não é para todo mundo. Vocês na clínica, por exemplo, normalmente na clínica de faculdade a gente vai receber pacientes com menor poder aquisitivo, né? Vocês, via de regra, vão indicar escovas manuais, vão treinar muito bem com eles, né? Importante o paciente saber também, não é porque ele vai... Um paciente que usa muito bem uma escova normal, ele vai ser igual aquele paciente que usa muito bem a escova elétrica, né? A questão é que a escova elétrica, ela facilita para que o paciente chegue a um bom controle de placa, é um facilitador. Tá? Então, não é obrigatório o paciente, para ter um bom controle de placa, usar uma elétrica. Sempre é bom relativizar isso. E a higiene interproximal, né? Será que a gente vai indicar para o nosso paciente usar o fio dental ou uma escova interdental? É um outro debate que se tem, né? Principalmente quando começou lá em 2015, 2016, começaram a ter notícias, inclusive na mídia, né? Chamando isso. Será que você deve usar o fio dental? Estudos mostram que os benefícios não foram comprovados, né? Inclusive, em 2015,
Os Estados Unidos têm um documento que eles editam a cada 5 anos, já há muito tempo, com recomendações para a saúde das pessoas. E usar o fio dental estava entre essas recomendações, né? O governo dos Estados Unidos, dando orientações de boas práticas de saúde, indicava. E a partir de 2015 ele passou a não indicar mais o uso de fio dental. Ele removeu essa indicação do uso de fio dental das suas recomendações. E aí foi um grande impacto, né? Muita gente começou a falar exatamente isso, né? O que acontece, gente? Na verdade, quando vai se medir eficácia e efetividade, a gente vai ver que o fio dental muitas vezes não apresenta essa efetividade. Eficácia, então, seria esse termo eficácia dentro da medicina, enfim, né? Mede se a intervenção traz mais benefícios do que danos, né? Em situações ideais. Então, o uso do fio dental em situações ideais, para uma pessoa com uma boa destreza, uma pessoa bem treinada, ele vai poder sim ser eficaz. Mas quando vai se avaliar esse fio dental na prática, vai se ver que ele não vai ter uma efetividade. Quando a gente vai medir se essa intervenção traz mais benefícios do que danos na vida real, em condições reais, ou seja, o paciente é instruído a utilizar e depois, ao longo do tempo, vai se examinando esse paciente, vai se ver que pela dificuldade de usar, né, principalmente pela dificuldade de usar, os pacientes têm uma dificuldade em aderir ao fio dental, não todos, é claro, mas de uma maneira populacional, ela vai ter uma efetividade mais baixa. Isso que os estudos começaram a mostrar, e por isso que o fio dental foi removido daquelas orientações, né, que aquelas orientações que o governo traz para a população são estritamente comprovadas cientificamente. Né? Os Estados Unidos têm esse controle muito, muito importante. Então, esses termos de eficácia e efetividade que eu trouxe para vocês são de acordo com definidos pela, enfim, agência europeia, né, de regramentos em medicina, né? E o que a gente tem que fazer? Bom, mas tudo bem, puxa vida, o fio dental, não vou indicar o fio dental, então, bom, o que quer dizer isso? Né? Trouxe esse grande debate, né? Será que, poxa, as pessoas não vão mais usar o fio dental? Não precisa mais limpar entre os dentes, então? Não é isso, né? É essencial, sim, para a manutenção da saúde dentária a longo prazo, a higiene interproximal. Isso está bem estabelecido nos estudos. Né? A questão é que o fio ou fita dental, né? Tanto o fio quanto a fita, né? Que precisam dessa habilidade manual e treinamento específico, né? Mais habilidade, mais treinamento, e que acabam não sendo efetivos nos estudos. Mas não quer dizer que a gente não precisa limpar os dentes. Né? A gente vai ter lá as escovas interdentais, que são efetivas, sim, mais fáceis de usar, costumam ter boa aceitação pelos pacientes, que a gente vai indicar, né? Mas, igual o fio dental, não vai ser em todas as regiões que as escovas interdentais vão poder ser utilizadas. Tem regiões que elas não conseguem penetrar, né? Quando a papila está preenchendo todo o espaço ali entre os dentes, não tem como usar, ou mesmo pela própria anatomia do arco, né? As raízes muito próximas, né? Dentes mais quadrados, enfim, questões anatômicas vão impedir, né? Não vai ter espaço para essa escovinha, aí sim a gente vai indicar o fio. Tá? Nada é 880, gente. A gente está vivendo um momento no país que está mostrando para nós aí que nada é 880, né? A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Esse caminho do meio. Mas essa orientação, então, lá daquele estudo que eu falei para vocês, do último workshop, né, da Academia Europeia, que revisou essa situação, né, dos hábitos, da eficácia dos mecanismos de higiene interdentais, né, sempre que possível a gente vai sim preferir a utilização das escovas interdentais ao invés do fio. Elas vão ser mais efetivas, tá? E tem uma questão também, o paciente, depois que já há uma perda de inserção interproximal, né, que vai se perder a papila, vai ter uma perda de inserção, inclusive, né, algumas situações é uma pequena exposição, por mais pequena que seja das raízes, vão ter áreas que vão ter essa concavidade aqui, nessa região das raízes proximais. O fio dental, vejam que o fio dental não vai chegar em toda aquela face proximal. Já a escova interdental, ela chega, ó, porque ela tem aquelas cerdas que vão acabar penetrando nessas concavidades. Isso está bem demonstrado nesse vídeo, ó, que eu acho que vai estar sem som também, mas a ideia é falar em cima dele. Isso mostra bem nesse vídeo para vocês entenderem assim, essa comparação, né? Do porquê, mesmo no contexto de eficácia, as escovas interdentais podem ser mais eficazes, tá? Então vão ser esses dispositivos que a gente vai colocar entre os dentes. Sempre que possível a gente vai procurar manejar, né? Para um lado e para o outro, quando tem um espaço maior, quando a escovinha
está um pouquinho mais frouxinho, a gente vai mostrar para o paciente que ele precisa penetrar um pouquinho nos sulcos proximais dos dois lados. E aí mostrando, ó, o fio ele não vai conseguir atingir, daqui a pouco vai ter alguma placa naquela região que só a escovinha interdental vai remover. Tá? Por isso que a gente, não é à toa que a escova interdental se mostra mais efetiva, né? Também tem essa situação de eficácia. Claro que a gente vai sempre procurar adequar a espessura das escovinhas aos diferentes espaços proximais. Espaços proximais que já teve uma perda de inserção, você vai ter que usar uma escovinha maior ou mais espessa. Tá? Depois a gente vai ver isso. Mas igual mesmo que não tenha grande perda papilar, muitas vezes vai ter um espacinho para usar uma escovinha interdental fina. Né? Então a gente vai ter diferentes marcas com diferentes tamanhos, tá certo? E ó, uma escovinha mais fininha vai penetrar nesse espaço. E depois vai mostrar para vocês aqui, ó, tem espaços que ela não vai entrar. Não adianta, vai ter áreas que vai ter pacientes que a gente vai ter que indicar tanto a escova interdental quanto o fio dental. Talvez depois de uma desinflamação, aquele espaço interdental fique maior e a gente possa, onde ele usava o fio dental, passe a usar a escova interdental. A gente vai reavaliando isso, né? Vários materiais de fio ou fita, né? Algodão, teflon. Eu gosto muito desse aqui do Oral-B, a marca nacional que eu conheço, tá? Que ele é de teflon. A vantagem, o que acaba ajudando na prática, né, para o paciente, ele é mais deslizante e principalmente ele é mais resistente. Tem pacientes que têm esses espaços proximais, essas faces de contato muito, muito justas e vai usar um fio de algodão normal e rasga o fio. Né? Então esse fio ele ajuda nisso. Tá? Mas igual, não existe uma diferença clara na efetividade, tá, nos estudos, mas de um ponto de vista clínico eu trago essa orientação para vocês. Fio montado, paciente com dificuldade de higienizar, principalmente os dentes lá de trás, existem esses fios montados, esse é da marca TEP, mas tem de outras marcas também, que já está esse fio dental montado, essa forquilhinha aqui, ó, que o paciente vai usar, vai permitir uma facilidade para usar o fio nos dentes posteriores, tá? Quem tem aparelho, por exemplo, ou quem tem próteses fixas, pontes fixas, pode usar uma agulhinha passa-fio, aqui está mostrando a parte de uma agulhinha plástica, tá? Vocês vão passar o fio normal e vão passar essa agulhinha plástica por dentro de um fio do aparelho ou mesmo diretamente no espaço interdental. Tá? E também temos o Superfloss, que também vai ter o Superfloss, é um fio que ele já vem, cortado, é um fio que já vem cortado e numa das extremidades desse fio ele é um material mais durinho, vai permitir que você possa passar esse fio por entre um espaço interproximal ou por baixo de um fio do aparelho com mais facilidade. Tá? Isso tudo vocês vão avaliar, individualizar, conforme o paciente de vocês. E essa seria uma técnica do fio, né? Sempre a gente vai orientar que ele comece a inserção do fio no espaço interproximal de uma maneira mais leve, né? Claro, tirar um pedaço grande do fio, né? Enrolar nos dedos. Pode enrolar então nos dedos médios e aí você vai poder usar o indicador e o polegar para guiar o uso, para guiar o uso, levar esse fio dental até a parte entre os dentes. Essa primeira etapa, fazer com pouca força. Às vezes o paciente faz muita força nesse primeiro momento, passa do ponto de contato e machuca a sua gengiva lá em cima. Então a gente orienta ele para isso. E depois que passou do ponto de contato, ele vai fazer esse movimento então de entrada no sulco gengival de um lado e de outro. Mais ou menos como se fosse fazer um C. Ó, faz o C para trás e depois faz o C para frente. A gente vai demonstrar, indicar para o paciente fazer isso. Essa técnica do fio. Tá? As escovas interdentais vão ter de diferentes marcas. Aqui são as da marca da Edelweiss. Não ganho nada para fazer propaganda, só para vocês já terem ideia disso. Vocês vão estar comprando para poder indicar para os pacientes de vocês. Essa da Edelweiss ela já tem uma curvatura, tem a haste bem flexível, ajuda para o paciente usar nos dentes posteriores. A TEP é uma marca sueca também muito tradicional, de muita qualidade. A TEP já tem direto essas hastezinhas já. Perceba como já vem uma escovinha com um ângulo que vai facilitar a higiene interproximal dos dentes posteriores, né, lá entre os molares, em diferentes tamanhos, tá, gente? Vocês também vão encontrar umas mais simples, direto apenas uma haste metálica, vai ter lá extra fina, fina, média, grossa, né? Vocês vão ter que
disponibilizar isso para os pacientes de vocês, pelo menos uma, no primeiro momento, no paciente na clínica, para vocês orientar. Vocês têm que ter isso, já está na lista de instrumental de vocês, tá? Pode ser das mais simples, claro, né? Mas a gente vai sempre pensar em facilitar a vida do paciente. Tem escovas, por exemplo, que tem cabos compridos, ó, e você adapta as escovas interdentais nessa extremidade, e aí fica parecido com essa orientação aqui, ó, fica em mais ou menos 90 graus, vai facilitar o paciente. Tem algumas como essa que são intertufo, de um lado é interdental, do outro é um tufo, depois a gente vai falar das escovas unitufo também, tá certo? A gente vai ter diferentes modelos. E existem os palitos dentais também, muito utilizados na Europa, não confundir com os palitos normais que tem em restaurantes, tá? São palitos com uma secção triangular. Aqui no Brasil não são muito utilizados, mas isso aqui muitos pacientes chegam perguntando e já estão usando, ó. São esses palitos de borracha. Eles chegam a ter uma espécie de sardinhas, mas na verdade são mais ou menos digitações assim, né, de borracha, tá? Algumas revisões mostraram que eles podem ser benéficos, não tanto quanto as escovas interdentais. A gente vai preferir sim as escovas interdentais, tá? Muitos colegas me mandam perguntas, será que esse palitinho já funciona e tal? Aí entra aquilo que eu falei para vocês, né? Se o paciente estiver utilizando e estiver funcionando, não tem por que a gente mexer em time que está ganhando. Mas se a gente vê que o paciente precisa melhorar aquela higiene interproximal, a gente não vai indicar isso, vai indicar as escovas interdentais. Escovas unitufo, né? Aqui nessa região a gente vê o tufo de cerdas, tá? Escovas com único tufo. O paciente vai utilizar e vai percorrer toda a união dento-gengival dos dentes com essa unitufo, né? A gente vai indicar mais para o paciente higienizar com unitufo regiões de difícil acesso, dentes isolados, as distais lá de alguns molares, áreas com recessão gengival, áreas onde a gente vê que a escova normal, o paciente vai ter dificuldade de higienizar com uma escova normal apenas. Tem escolas que indicam para todo mundo, todo paciente periodontal vai utilizar a escova de unitufo em todas as faces, né? Escolas profissionais têm diferentes abordagens, tá? Tenham em mente aquilo que eu falei de procurar simplificar para o paciente, tá? Em algumas situações a gente já orientou com uma escova normal, o paciente não está melhorando ainda, a gente pode sim lançar a mão de, poxa, vamos começar a usar o unitufo então, né? Normalmente eu preciso indicar o unitufo de uma forma mais geral nas faces linguais, né? Às vezes mesmo com uma escova de cabeça pequena o paciente vai ter dificuldade de chegar com a escova naquela região. Então o unitufo, como ela é menor, facilita esse acesso. Áreas de furca expostas, né? Então a gente vai sim lançar mão, sempre tentando facilitar, mas é uma escova muito importante do nosso arsenal aí de orientação para o paciente, tá? Escovas unitufo. Muitos perguntam também dos dispositivos de irrigação dental. Tem um mais antigo que é muito famoso, que é o Waterpik, né? Os pacientes muitas vezes já compraram, já utilizam. Tem de outras marcas, da Philips também, né? O que a gente tem de evidências, tá, gente? Eles podem ser utilizados como coadjuvantes, tá? Eles, como coadjuvantes, eles têm um potencial para reduzir mais, né, os índices periodontais, tá? Mas eles não são, via de regra, indicados para só usar eles para higienizar a parte entre os dentes. Tem situações específicas, eu tenho pacientes, por exemplo, tem um paciente que ele teve uma situação de utilização da talidomida, é um medicamento que vocês devem ter escutado, que há um tempo atrás era utilizado, né? E a talidomida trouxe sequelas genéticas muito grandes, né? Naquelas pacientes grávidas que tomavam, os bebês nasciam com umas sequelas muito... paciente que não tem pacientes em que não tem a menor possibilidade de usar um fio dental, por exemplo, até mesmo uma escovinha interdental, porque ele tem deformidades mesmo das suas mãos. E aí, esses dispositivos, esse é um caso desse paciente que eu estou comentando com vocês, que eu indiquei, né, esse dispositivo e que ajudou, né, a ele fazer, né, são jatos bem fortes, que são, né, podem ser pulsáteis ou contínuos. Os jatos de água pulsátil, como esse da Philips, por exemplo, ele acaba tendo, nos estudos mostraram serem um pouquinho melhores que os jatos contínuos, tá? Então a gente pode lançar mão. Pacientes hoje em dia que utilizam aquelas próteses do tipo protocolo, em que colocaram lá 4, 5, 6 implantes e tem uma prótese fixa sobre esses implantes, muitas vezes essas próteses não permitem, né? Idealmente elas precisam permitir uma higiene por baixo dessa prótese, mas muitas próteses acabam não permitindo e esses dispositivos acabam sendo utilizados nessa situação. É melhor usar eles do que não usar nada, né? Mas muitas vezes não vão ser totalmente efetivos. A gente vai ter que muitas vezes acompanhar, tá?
em algumas vezes lançar mão de uso de agentes antimicrobianos, né? Em vez de preencher o recipiente de líquido desses dispositivos apenas com água, a gente vai colocar uma água diluída com agentes antimicrobianos ou um agente antimicrobiano puro, vai ter uma ação química. Então, para pacientes específicos, a gente vai poder lançar mão de outras abordagens, tá? Os raspadores, limpadores de língua, né? Vou falar mais sobre eles, a gente vai ter uma aula de halitose aí durante o semestre. Podem ser apenas raspadores, podem ser de metal ou de plástico, podem ter cerdas, podem ainda ter cerdas de um lado e ter uma aresta raspadora do outro. Esse aqui eu costumo mais indicar, tá? Que acaba sendo mais efetivo. O dorso da língua tem estrutura de papilas e sulcos que abrigam um grande número de micro-organismos. E apenas raspar, muitas vezes a gente não vai conseguir limpar tão bem quanto utilizando cerdas bem macias, paciente bem instruído, né, gente? A escova da língua faz parte dos cuidados que às vezes os pacientes precisam aprender a usar. A língua é uma área, como a gente já conversou anteriormente, é uma área que tem uma mucosa especializada, não é a mesma mucosa que tem ao redor dos dentes, então não resiste aos traumas de uma maneira tão boa, né? Pacientes podem desenvolver traumas nessa superfície do dorso da língua, a gente tem que saber orientar bem eles, né? E claro, esse controle, a gente fala muito em halitose, sobre a limpeza da língua, né? Mas esse biofilme, ele também objetiva, o controle desse biofilme também objetiva reduzir um possível reservatório de bactérias patogênicas. Existem modalidades, que a gente vai conversar ao longo do semestre também, modalidades de desinfecção total da boca, né? Já foram testadas cientificamente, seria você fazer todo o tratamento periodontal em 24 horas, né? Aí sim, muitas vezes com antibióticos, com agentes químicos e também com uma higiene, quando se vai procurar essa desinfecção total da boca, procurando diminuir de uma forma total em todos os nichos da boca essas bactérias, a gente vai conversar mais à frente sobre isso. Claro que a gente vai ter o controle do biofilme da língua, porque ali é sim um reservatório de bactérias patogênicas. Então, podemos auxiliar no nosso tratamento como um todo, a higiene da língua também. Tá certo? De uma forma geral, tá? Recomendações gerais para todos os pacientes. Escovar 2 vezes por dia, isso está lá naquele workshop, último workshop europeu que eu falei para vocês, tá? 2 vezes por dia, né? Com dentifrício fluoretado. Cada escovação, pelo menos, um tempo aproximado de 2 minutos. Claro que nesse tempo de 2 minutos não está incluindo a higiene das áreas interdentais, né? A gente vai higienizar as áreas interdentais pelo menos 1 vez por dia, tá? Importante. Vamos utilizar sempre escova macia, de uma forma geral, né? Vamos adaptar conforme cada paciente, mas escova macia e com a cabeça pequena. E trocar a escova a cada 2, 3 meses. Por mais que a escova se mantenha com as cerdas bonitas, vamos dizer assim, a gente não notou nenhum desgaste das cerdas, essas escovas vão contaminando, né? A gente sabe que tem esses micro-organismos que a gente não, né, o nome já diz, a gente não enxerga, e eles vão sim, vários estudos já mostraram que ao longo do tempo essas escovas vão ficando cada vez mais contaminadas, tá? Então não dá para ficar muito tempo com a mesma escova, daqui a pouco pode até te prejudicar e te trazer outros problemas, porque vão ter lá micro-organismos patogênicos que ficaram abrigados no tua escova. E na clínica, gente, então aquilo que a gente comentou um pouco antes também, vocês vão primeiro remover os fatores retentivos daqueles cestantes que vocês programaram na parte supra, depois de ter feito todos os procedimentos de raspagem, alisamento, polimento, enfim, vão sentar o paciente na cadeira, ele não vai ficar deitadão mais, tá? Procurem deixar o paciente em uma posição mais confortável. A gente na clínica, a gente não vai ter lá uma região com vários espelhos para que vocês possam fazer essa orientação com o paciente de pé em frente a um espelho, numa situação mais normal que ele vai enfrentar na casa dele, né? Mas aí vocês vão na clínica, então, dar um espelho de mão, isso funciona bem, tá? Posso dizer para vocês com segurança que o paciente conseguindo visualizar bem a demonstração e o treinamento que vocês vão fazer com ele dos instrumentos, né? Ele vai conseguir entender isso. Claro que é bom já procurar treinar, dar escova para ele, por exemplo, você segura o espelho de mão e ele com a própria escova vai procurar então olhar no espelho e tentar fazer aquilo que vocês orientaram ele, né? Reforçar a necessidade de praticar em casa o que foi prescrito, olhar no espelho, gente, isso é uma grande mudança. A grande maioria dos pacientes não faz a escovação em frente ao espelho, na verdade o espelho está na frente deles no banheiro, mas eles não estão olhando, a cabeça está longe, a cabeça está pensando no boleto, está pensando na tarefa de periodontia que tem que colocar lá no AVA e tal, né?
cabeça às vezes está longe, o paciente está fazendo aquele modo automático, ele precisa sair do modo automático, ele tem que mudar, ele tem que vir para, né, para olhar no espelho, enxergar o que ele está fazendo, para ver se ele está chegando em todos os dentes, se a escova, por exemplo, está chegando lá nas regiões mais posteriores, em todas as faces de todos os dentes. É importante isso, né? Em algumas situações, em casos mais complexos, quando o paciente precisa alterar muito, né? Daqui a pouco vocês vão, depois de fazer a remoção dos fatores retentivos, daqui a pouco eu faço algumas vezes com os pacientes isso. Eu não vou nem falar muito de fio dental, escova interdental, vou primeiro focar na parte da técnica da escova. Né? Mesmo que ele precise melhorar a parte interproximal também, até para facilitar esse entendimento. Às vezes, muita informação ao mesmo tempo para o paciente não é legal. Então, a gente dá uma instrução parcial, fala só da escova na primeira consulta, na outra consulta aí sim entra com uma situação mais completa. Tá? E a gente não vai utilizar a evidenciação de placa bacteriana. Tem algumas escolas que sempre, quando vão fazer uma orientação, fazem isso para evidenciar mais esse biofilme. Eu acabo não gostando muito, né? A gente aqui enfim, nossa escola da URGS, enfim, que é onde como eu aprendi, como eu pratico, como eu vejo que funciona, né? Muitas vezes, você corando essa placa, o paciente vai ter feito a escovação até da maneira adequada, vai ter removido aquela placa visível, que é o principal, e daqui a pouco ainda vai ter uma película adquirida que não removeu na escovação, e o paciente vai ter a impressão que não higienizou bem, daqui a pouco vai querer usar uma escova mais dura para remover aquela película adquirida, e também a gente sabe que não precisa, não é esse o foco, né? A gente sabe que a gente consegue, removendo aquela placa visível, aquela placa mais espessa, a gente vai conseguir manter a gengiva saudável que a gente precisa, a gengiva e os dentes saudáveis. Então, tem todas essas situações. O porquê da gente não utilizar a evidenciação está alicerçado nesses conceitos que eu passei para vocês agora. E era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Agora vamos poder tirar dúvidas no nosso modo online aqui. Vou parar a nossa gravação. Um abraço para quem acompanhou no YouTube aí também, certo? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um joinha, tá? É sempre importante para nós. Algum comentário, alguma pergunta, podem fazer nos comentários ali do YouTube que eu vou procurar responder, tá bom? Um abração.